A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que o cérebro controla o corpo de forma absoluta, né? Uhum, total. Tem aquela percepção geral de que a nossa biologia interna opera tipo um relógio, sabe? Com engrenagens fechadas. Um piloto automático inflexível mesmo. O coração bate, a digestão acontece, os rins filtram o sangue. E a mente consciente fica ali só assistindo a tudo isso acontecer. Sim, sem nenhuma senha de acesso para interferir no sistema. Exato. E boas-vindas a quem nos escuta mais uma análise aprofundada, aliás. É muito bom estar aqui de novo. Mas então, voltando a essa ideia do piloto automático, existe uma falha nessa matriz. Uma falha bem grande, eu diria. Sim, um ponto cego onde esse conceito simplesmente desmorona. Se a gente olhar com atenção, tem uma função vital, tipo apenas uma, onde o automático e o manual se cruzam. A respiração. Isso. A respiração acontece sem nenhuma supervisão, claro, mas no instante em que a gente decide assumir o controle, nós ganhamos acesso direto a esse painel central. É literalmente o corpo recebendo uma ferramenta para hackear e dar ordens diretas para o cérebro. É o paradigma clássico da biologia humana sendo quebrado, né? Porque, historicamente, a gente divide o sistema nervoso em partes que podemos controlar, tipo mover um braço. Certo? E o sistema autônomo que funciona lá nos bastidores. E isso sempre deu para a humanidade uma certa tranquilidade evolutiva. Como assim? Sabe aquela coisa de que saber que a máquina opera sozinha garante a nossa sobrevivência sem exigir esforço consciente? Ah, faz sentido. Se eu tivesse que lembrar de bater o coração, eu já teria esquecido e morrido, com certeza. Exatamente. Só que a respiração é a verdadeira definição de uma ponte biológica. Não é só uma entrada de ar, sabe? Mão dupla de comunicação neuroquímica que o sistema nervoso central não apenas aceita, mas ele obedece instantaneamente. Cara, isso é fascinante. E o mais surpreendente é que a gente faz isso cerca de 20 mil vezes por dia, quase sempre ignorando esse potencial todo. Desperdiçando mesmo. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje. O material que guia a nossa investigação é um documento chamado Desata Tua Grandeza. Um nome bem forte. Sim, focado em respirações conscientes e conectadas. E a missão hoje é, tipo, enterrar de vez aquele conselho raso e clichê de apenas respire fundo quando se está sob estresse. Nossa, sim. Aquele conselho que não ajuda em nada na hora do pânico. Espiritual. E a promessa deles é que a gente pode modular cada uma dessas dimensões de forma cirúrgica. Ok, vamos desvendar isso então. Porque a riqueza desse guia está justamente em abandonar aquele misticismo vago, né? Exato. Eles trazem uma categorização super pragmática. A respiração não é tratada como um relaxamento passivo. É um controle remoto com botões específicos. Dependendo do ritmo, da via de entrada do ar, o resultado muda muito. Muda drasticamente. Bom, a gente precisa entender a lógica dessa estrutura primeiro, porque o guia constrói o conhecimento em camadas. Não dá para pular etapas. Não dá. Antes de tentarmos usar a respiração para ganhar uma energia explosiva ou acessar estados alterados, a Fundação exige estabilizar a máquina humana. A categoria dos freios de emergência. Isso. Técnicas puramente desenhadas para regulação imediata. O texto destaca primeiro a respiração quadrada, que é aquele padrão de inalar, segurar, exalar e segurar, tudo em 4 tempos iguais. O famoso 4-4-4-4. Faz todo sentido começar por ela, ou box breathing, como alguns chamam. Do ponto de vista mecânico, é uma imposição de simetria absoluta ao sistema nervoso. Simetria absoluta. Gostei do termo. É que, fisicamente, essa contagem força o coração a adotar um ritmo constante, sabe? Equalizando a oxigenação. Não tem picos. E mentalmente, essa estabilidade biológica se traduz no que o guia descreve como clareza e foco extremo, né? Uhum. É a técnica que atiradores de elite e cirurgiões usam antes de momentos críticos. Caramba, atiradores de elite. Sim, para não tremer, para focar. E no aspecto emocional, o guia menciona uma calma imediata, capaz de frear a ansiedade no ato. Além de promover uma ancoragem espiritual no momento presente, segundo o texto. Pensando naquela nossa analogia automotiva, a respiração quadrada age perfeitamente como os amortecedores de um carro pesado passando por uma estrada cheia de buracos. Perfeito. Ela não faz o carro parar. Não faz. Mas absorve todo o impacto, mantém o chassi ali estável, a direção firme, o olhar no caminho, independentemente do caos externo.
Essa imagem ilustra muito bem a dinâmica. A simetria impede que o pêndulo do sistema nervoso balance demais para a hiperatividade ou para a letargia total. Só que tem momentos que o sistema não precisa de amortecimento. Ele precisa que a velocidade seja zerada. Sabe quando o cérebro entra num loop infinito? Nossa, sei bem. Tipo quando a gente deita na cama às 3 da manhã e a mente decide repassar um erro que a gente cometeu há 5 anos. É horrível. E é nesse cenário que o 478 entra. Ah, famosa técnica 478. Não é mais o amortecedor, então? Não, é puxar o freio de mão com força. O guia afirma que essa técnica relaxa o sistema nervoso profundamente, induz o sono e derruba a pressão arterial. Isso no nível físico. Exato. Mentalmente, a promessa é dissolver essa ruminação persistente de pensamentos e emocionalmente traz um alívio. Tá, mas aqui eu preciso pausar e vestir meu chapéu de cético por um segundo. Vamos lá. A biologia da coisa. Como exatamente uma simples mudança na contagem, tipo prolongar a saída do ar, consegue desligar aquela ruminação mental persistente? É uma ótima pergunta. Porque assim, como uma contagem matemática desliga a voz na nossa cabeça? O que é fascinante aqui é que a biologia responde a isso através dos barroreceptores. Barroreceptores. Isso. São sensores de pressão que a gente tem localizados no pescoço e no coração. A mecânica secreta do 478 está na assimetria dramática. Assimetria. Nós inalamos por 4 segundos, o que acelera levemente o coração. Mas aí, ao forçarmos uma exalação longa e controlada por 8 segundos, que é o dobro do tempo, a gente cria uma queda abrupta na pressão arterial. E o que acontece com essa queda? O nervo vago, que é a principal rodovia de informação do corpo para o cérebro, detecta essa queda imediatamente. Entendi. E que mensagem o nervo vago entrega para a mente nesse momento? Ele avisa a amígdala cerebral, que é o nosso centro de medo, que a ameaça acabou. Sério? Só por causa da exalação longa? Sim! O corpo humano evoluiu de uma forma que é fisicamente impossível manter uma exalação longa e contínua se a gente estiver fugindo de um predador. Nossa, é verdade. Se eu tô correndo de um leão, eu tô ofegante. Exato! O cérebro lê essa exalação de 8 segundos como a prova irrefutável de que o perigo passou. A ruminação noturna que a gente mencionou é só a mente acelerada tentando resolver um problema imaginário alimentado por um corpo que está tenso. Caramba. Quando derrubamos a pressão arterial, cortamos o combustível físico da ansiedade. Sem atenção, o cérebro para de procurar ameaças. E é isso que o texto descreve como abrir espaço para o silêncio interior. Exatamente isso. O corpo literalmente engana o cérebro para que ele se acalme, provando que o ambiente é seguro. Isso muda o jogo totalmente. Muda tudo. Bom, dominamos os freios de emergência. A partir daqui, a fonte sugere que a gente pode fazer um ajuste muito mais fino. É o passo seguinte. Imagine que a gente já parou o carro que estava desgovernado. Como é que a gente faz agora para manobrar com precisão? Passamos das técnicas de freio para as técnicas de direção. Direção e equilíbrio interno. Isso. O guia introduz a respiração alternada, também conhecida como Nadi Shodhana, e a respiração por uma única narina. A transição de estabilizar para harmonizar é onde a engenharia humana fica mais complexa. A respiração alternada exige inalar por uma narina e exalar pela outra, trocando o fluxo. Fisicamente, o texto indica que isso equilibra os hemisférios cerebrais. Uhum. Mentalmente, traz ordem, organiza o caos cognitivo e, olha só, melhora a memória. Emocionalmente, o objetivo é tirar a pessoa dos extremos. Equalizar aqueles humores muito intensos. E na dimensão espiritual, o documento usa a expressão de equilibrar o prana. A energia vital, né? Isso, abrindo um canal central para a meditação. Tá. E logo depois somos apresentados a técnica de isolamento, que é respirar por uma fossa nasal única. O guia defende que essa prática modula a energia e a temperatura corporal. Exato. Que ativar apenas um lado pode literalmente aquecer ou esfriar o sistema. E no nível espiritual, fala em equilibrar as polaridades internas do Sol e da Lua. É muito poético. É poético, mas espera aí. De novo, meu lado cético apitando aqui. Isso é muito curioso. Quer dizer que podemos modular fisicamente nossa temperatura e nosso humor apenas bloqueando um lado do nariz? Eu sei que parece mágica. Soa perigosamente perto de um mero efeito placebo para mim.
qual é o cabeamento neurológico que sustenta uma afirmação dessas? A dúvida é justíssima, não vou mentir. Mas a neurociência moderna valida esse mecanismo de forma impressionante. Sério? Como? Se conectarmos isso com um panorama geral, para entender o impacto, a gente precisa olhar para a mucosa dentro do nosso nariz. Ela não é só um filtro de poeira. Ela é densamente povoada por terminações nervosas conectadas diretamente ao hipotálamo. O centro regulador de temperatura do cérebro? Exato. Temperatura e hormônios. E tem um fenômeno anatômico chamado ciclo nasal. Ciclo nasal. A cada poucas horas, nosso corpo naturalmente incha uma narina e abre a outra, alternando a dominância do fluxo de ar sem que a gente perceba. Ou seja, o corpo já faz essa alternância sozinho o tempo todo e a gente nem nota. Sim, e faz isso para alternar a ativação do sistema nervoso. Aqui está a tradição biológica do Sol e da Lua que o guia menciona. Ah, então não são só conceitos místicos. Não são. Respirar predominantemente pela narina direita estimula o hemisfério cerebral esquerdo e ativa o sistema nervoso simpático. Que é o da ação. Isso, é a via do Sol. Gera calor físico através da vasoconstrição, aumenta a frequência cardíaca, promove a lógica, a prontidão. Tá, e a esquerda? Já a narina esquerda estimula o hemisfério direito e ativa o sistema parasimpático. É a via da Lua. Causa vasodilatação, o que esfria o corpo, reduz os batimentos e abre espaço para intuição, para digestão e para memória criativa. Cara, isso soa exatamente como ajustar os botões de água quente e fria no chuveiro para encontrar a temperatura perfeita. É a analogia perfeita. Isso é engenharia pura, significa que a respiração alternada, ao forçar o ar por ambos os lados de forma metódica, está literalmente forçando os dois hemisférios do cérebro a trabalharem em conjunto. Trabalharem em harmonia. Não estamos operando só com a água fervendo ou só com a água congelando. Encontramos ali a temperatura morna, onde a lógica e a criatividade coexistem sem gerar estresse. E quando a gente bloqueia uma narina de propósito, estamos assumindo o controle manual de um relógio biológico que o hipotálamo achava que controlava sozinho. Estamos hackeando o termostato. Literalmente. Nós sobrepomos o nosso comando à regulação autônoma de temperatura e estado de alerta. Muito impressionante. Então, recapitulando, já dominamos os freios e o volante, sabemos acalmar e sabemos calibrar os hemisférios. Isso. Mas o que acontece quando surge a necessidade de quebrar um bloqueio massivo? Aí a coisa muda de figura. Sabe, quando quem nos ouve precisa despertar de verdade ou se preparar para um grande desafio? É aqui que a coisa fica realmente interessante. A estrutura do material dá um salto gigantesco de intensidade. O guia não brinca em serviço. Entramos nos ativadores de energia, que o texto chama de respiração de fogo e respirações ascendentes. É o momento de abandonar a manutenção preventiva e começar a gerar energia bruta. A dinâmica é outra completamente diferente. A sutileza dá lugar à força bruta, exigindo um trabalho muscular extenuante. Para atualizar nossa analogia dos carros, não estamos mais dirigindo suavemente no bairro. É como colocar o carro em ponto morto e pisar fundo no acelerador até o limite do giro do motor. Só para expulsar todo o resíduo de carbono acumulado no escapamento. Exato. Um treino intenso de academia ou uma faxina pesada em casa em oposição a apenas tirar a poeira com um espanador. A respiração de fogo. Fisicamente, ela limpa os pulmões, exige demais do diafragma. E, surpreendentemente, a fonte diz especificamente que ela ativa a digestão de forma vigorosa. Mentalmente, age combatendo o letargo, limpando a mente. Emocionalmente, libera emoções reprimidas. E aqui o vocabulário espiritual volta com tudo. Fala-se em elevar a vibração, acender a energia Kundalini e limpar os nadis, que são aqueles canais de energia orientais. E logo depois o material detalha as respirações ascendentes, seja em cada inalação ou esticando uma contagem de 4 a 20 tempos. Do ponto de vista físico, isso causa uma expansão maciça da capacidade pulmonar e da resistência postural. Sim. No nível mental, treina a disciplina, presença. Emocionalmente, a técnica promete uma sensação de superação pessoal, transformando a ansiedade em confiança. E espiritualmente, ativa chakras,
simboliza ascensão energética e prepara para meditações mais longas. A promessa é gigante, mas tem um ponto que me chamou muita atenção. O estômago. Ele é uma cúpula muscular gigante que divide o nosso tronco ao meio. Tá, pulmões em cima, estômago aí embaixo. Exato. Acima dele, pulmões e coração. Abaixo, estômago, fígado e intestinos. Em repouso, o movimento dele é super sutil, quase imperceptível. A gente nem nota. Mas na respiração de fogo, que exige aquelas contrações abdominais violentas e rápidas, o diafragma vira um pistão hidráulico. Um pistão hidráulico. Ele sobe e desce com brutalidade, e esse choque mecânico cria oscilações drásticas de pressão intraabdominal. É quase como uma massagem interna profunda, Nossa, que vai ali esmagando e soltando os órgãos digestivos, forçando o fluxo sanguíneo e estimulando a motilidade gástrica de fora para dentro. É literalmente uma academia para as vísceras, então. com certeza. E sobre aqueles termos mais esotéricos? Limpar canais nadis, despertar a Kundalini através da oxigenação agressiva. Como a gente traduz isso para o nosso laboratório biológico? Bom, esses termos antigos descrevem fenômenos neurológicos reais que hoje a ciência consegue mapear. Ah, é? Sim, a hiperventilação controlada, somada a esse bombeamento muscular intenso, muda a química do sangue super rápido. O excesso de oxigênio e a queda acentuada de CO2 alteram o pH sanguíneo, Causando o quê? uma alcalose respiratória momentânea. E isso provoca formigamentos intensos no corpo e clareia vias neurais que estavam ali subutilizadas. O sistema nervoso central dispara sinais elétricos em massa. E essa tempestade elétrica subindo pela espinha dorsal. É exatamente o que os antigos observavam e nomeavam como o despertar da energia Kundalini subindo pelos canais nadis. É uma ativação neurofisiológica extrema. Cara, faz muito sentido. E isso nos leva àquele mecanismo psicológico incrível da respiração ascendente. De segurar o ar. Porque o esforço físico exigido nessas técnicas de ascensão é o que constrói a disciplina mental, né? Pensa bem. Quando enchemos os pulmões e tentamos segurar a respiração contando até 20, o corpo entra em pânico. Total pânico. O instinto de sobrevivência grita pra gente soltar o ar porque o CO2 está acumulando. Mas a mente consciente diz, não, eu tô no comando, a gente vai segurar até o 20. E vencer esse alarme biológico primário é exatamente o que transforma a ansiedade em confiança absoluta. O cérebro aprende que não precisa ceder ao primeiro sinal de desconforto, é o domínio da mente sobre a matéria em tempo real. E essa sobreposição do controle voluntário sobre o instinto reforça circuitos lá no córtex pré-frontal que estão ligados à resiliência. A gente cria um registro físico de superação que transborda para os desafios da vida, sabe? Fascinante demais. O que cria a ponte perfeita para a seção final do documento. A engenharia do fluxo. Isso. Até agora falamos de ritmos, narinas específicas, intensidades de ar. Mas a fonte termina revelando que as portas por onde o ar entra e sai mudam o destino final da técnica. É a distinção crítica entre usar o nariz ou a boca. Então, o que tudo isso significa? Significa que a arquitetura facial determina a função fisiológica. O guia mapeia 3 fluxos básicos. Vamos a eles. Inspirar e expirar pelo nariz, inspirar pelo nariz e expirar pela boca, e o fluxo contínuo de inspirar e expirar apenas pela boca. Eu resumo isso como escolher o bocal de uma mangueira d'água, dependendo do que a gente quer fazer no jardim. Como assim? O padrão nariz para nariz regula o CO2, filtra o ar, é como um filtro suave. O texto afirma que traz foco mental, calma emocional e é ideal para meditação. É a água saindo como uma névoa suave, mantendo o jardim úmido sem arrancar as plantas. Perfeito. O nariz é um labirinto complexo, desenhado pela evolução para criar resistência aerodinâmica. Ele foca na retenção cuidadosa do CO2 e na calma. Garante que as regras biológicas sejam cumpridas. Mas e quando a gente precisa de uma válvula de escape de pressão? Aí entra o nariz para a boca. Inalar pela via da ordem, mas exalar pela via rápida. O guia diz que libera toxinas rapidamente. Ajuda a soltar pensamentos, liberar raiva ou tristeza. Isso levanta uma questão importante.
Ao exalarmos pela boca, a gente quebra a resistência daquele zelador nasal. O volume de ar expulso é massivo, é aquele suspiro amplificado, que alivia a tensão no peito, onde a gente guarda o estresse. O que nos prepara para o terceiro cenário: abrir as comportas de uma represa de uma vez, boca para boca, oxigenação intensa, quebra padrões mentais, gera uma catarse profunda e desbloqueio espiritual. É o caminho mais intenso, sem dúvida. Fica claro que inspirar e expirar pela boca é a desestabilização extrema. Mas me explica, por que a catarse profunda só acontece quando tiramos o nariz da equação? A resposta está na biologia da repressão emocional. Para suprimir um trauma ou um choro preso, a gente trava o diafragma e respira raso. O córtex pré-frontal, a parte lógica, atua como um guarda de segurança severo. Mantendo tudo trancado. Exato. Quando removemos o nariz e respiramos só pela boca, rápido, geramos aquela mesma alcalose respiratória, só que numa escala massiva, Uma superdosagem de oxigênio. que inunda o corpo com uma oxigenação tão intensa que força o sistema a quebrar padrões emocionais rígidos. O fluxo de sangue para o córtex pré-frontal diminui, o guarda de segurança é sedado. E as portas do porão emocional são escancaradas. Os músculos perdem a capacidade química de manter a couraça de tensão. É uma intervenção cirúrgica usando apenas o ar. Por isso, terapeutas usam isso para acessar traumas que a conversa lógica não alcança. Incrível! Revisitando tudo então, o guia Desata Tua Grandeza nos mostra que a respiração não é passiva. É um painel de controle complexo. Temos ritmos para focar, como o 4-7-8, a quadrada, Formas de equilibrar os hemisférios com a alternada. ferramentas para gerar energia física com a de fogo e válvulas de escape emocionais através da boca. E o mais legal para nossa audiência é lembrar que eles carregam essa tecnologia o tempo todo, não custa nada. Não precisa de equipamento, está sempre disponível. Exato. O material detalha de forma incrível como alterar a respiração altera a mente e emoções. O que nos deixa com uma reflexão fascinante para levar adiante. Qual? Se a respiração é a única função do nosso sistema nervoso autônomo, que também podemos controlar de forma totalmente consciente, será que ela é literalmente a ponte biológica construída para que a nossa mente consciente possa conversar, negociar e dar comandos diretos ao nosso subconsciente? Fica a reflexão para o seu próprio laboratório interno. Uma baita reflexão. Muito obrigado a quem nos escutou até aqui. Até o nosso próximo mergulho profundo. Sabe uma coisa que a gente faz o tempo todo, sem nem se dar conta? Respirar. Mas e se eu te dissesse que, nesse ato tão simples, se esconde um poder gigantesco?
A ideia aqui é justamente essa. Vamos mergulhar fundo e transformar essa ação automática numa ferramenta incrível para o nosso bem-estar. Já está tudo aí. A gente só precisa aprender a usar com intenção. Vamos descobrir esse potencial juntos? Pois é, a vida moderna é uma correria, né? Estresse, a cabeça que não para, falta de energia. Se algum desses sentimentos parece familiar, essa nossa conversa de hoje é exatamente o que estava faltando. Vamos ver como uma simples mudança na forma de respirar pode ser a chave para virar esse jogo. Olha só o nosso mapa para hoje. Primeiro, a gente vai entender o poder que a respiração tem. Depois, vamos montar uma verdadeira caixa de ferramentas com técnicas para cada situação, para acalmar, para dar um gás, e no final, a gente aprende a escolher a ferramenta certa para cada dia. Então vamos lá, começando pelo básico, que na verdade é a parte mais revolucionária de todas. Reconhecer o poder incrível que já existe dentro de nós. Antes de qualquer técnica, a gente precisa entender o porquê de tudo isso funcionar. É que é o seguinte, respirar não serve só para manter a gente vivo. É um sistema que a gente pode controlar e que influencia diretamente nosso corpo, nossa mente e nossas emoções. A grande sacada é essa. Quando a gente aprende a usar essa ferramenta, a gente começa a gerenciar nosso próprio estado interior. Pensa nisso, é quase como ter um controle remoto para a nossa energia e para as nossas emoções. Certo, vamos para a primeira parte da nossa caixa de ferramentas. O objetivo aqui é achar o nosso centro, o equilíbrio, acalmar o sistema nervoso naqueles momentos de agitação. Essas são as nossas técnicas para buscar um pouco de paz. Conheçam a respiração quadrada. O nome já entrega tudo. É uma estrutura perfeita, simétrica, 4 partes iguais. Inspire contando até 4, segure o ar por 4, expire em 4 e segure sem ar por mais 4. O segredo está nesse ritmo constante. É simples, é ritmado e, olha, é muito eficaz. Que tal experimentar aí rapidinho enquanto eu falo? A beleza dessa técnica está toda no equilíbrio. Fisicamente, esse ritmo ajuda a regular o sistema nervoso, tirando o corpo daquele modo de luta ou fuga. Mentalmente, a tarefa de contar não deixa a cabeça viajar para longe, mantém o foco no agora. E o resultado emocional? Uma calma quase instantânea. É a ferramenta perfeita para usar no meio de um dia caótico e se recentrar. Agora a técnica 4-7-8. A mágica aqui, gente, está na expiração longa. A gente inspira em 4 segundos, segura por 7 e aí solta o ar bem devagar, mas bem devagar mesmo, por 8 segundos. Essa é a expiração prolongada que manda um sinal direto para o cérebro dizendo: "Ei, tá tudo bem, pode relaxar." E aqui a gente vê porque essa técnica é tão boa para desligar. Sabe aquela mente que não para na hora de dormir? Aqueles pensamentos que ficam em looping? A 4-7-8 ajuda a dissolver tudo isso. É um verdadeiro tranquilizante natural. E o melhor de tudo, sem nenhum efeito colateral. Então, para resumir e ficar fácil, a respiração quadrada é o seu resgate para o meio do dia, para ter foco e equilíbrio. Já a 4-7-8 é o seu ritual da noite, para quando se precisa de um relaxamento profundo, principalmente antes de dormir. 2 ferramentas, 2 propósitos bem claros. Agora vamos mudar o ritmo completamente. E se, em vez de acalmar, a gente precisar de um empurrão, de um gás? Essa parte é sobre as técnicas que dão um up, que limpam a mente e aumentam a energia. Vamos ligar os motores. Essa aqui é respiração alternada. O processo é bem esse que está descrito. A gente usa o dedo para alternar a respiração entre as narinas. E qual é a grande sacada? Equilibrar os 2 hemisférios do cérebro, o lado mais lógico e o lado mais criativo. É como se a gente estivesse afinando o cérebro para ele trabalhar em perfeita harmonia. Os benefícios são muito interessantes. Ao equilibrar os lados do cérebro, essa prática traz uma clareza mental incrível. É como se a gente arrumasse as gavetas da mente, sabe? De quebra, harmoniza as emoções e equilibra o que alguns chamam de prana, a nossa energia vital. É ideal para fazer antes de uma tarefa que exige a criatividade e lógica. Agora, se preparem para algo bem diferente. A respiração de fogo. Essa é uma técnica super dinâmica e poderosa. Pensa em sopros curtos, rápidos e fortes pelo nariz. O abdômen dá uma pulsada para dentro a cada expiração e a inspiração acontece sozinha de forma passiva. É para sentir o corpo esquentar mesmo. Essa é a sua xícara de café expresso, só que em forma de respiração. Ela limpa os pulmões, ativa a digestão e, o mais importante, varre para longe aquela moleza, aquela letargia mental. É um verdadeiro botão de reset para quando a energia está baixa. Libera bloqueios e eleva a vibração na hora. Bom, já temos ferramentas para acalmar e para dar energia.
Agora, vamos um pouco mais fundo. Vamos explorar técnicas que expandem nossa consciência e nossa capacidade, que levam a nossa prática para um outro nível. A respiração ascendente por contagem é um exercício de disciplina e paciência. A ideia é bem simples, ir aumentando aos poucos a duração da inspiração e da expiração. A gente começa contando até 4, depois sobe para 5, para 6 e vai subindo até onde for confortável. É um verdadeiro treino para os pulmões e para a mente. E o mais legal aqui é que essa prática não aumenta só a capacidade pulmonar, não. Ela constrói resiliência mental e emocional. Ao focar na contagem e na expansão, a gente desenvolve disciplina, paciência e reforça a autoconfiança. É uma preparação incrível para o corpo e para a mente, especialmente para quem quer aprofundar na meditação. Ótimo! Agora a nossa caixa de ferramentas está completa. A última parte, então, é sobre como escolher a ferramenta certa para o momento certo, personalizando a prática para o que o nosso dia a dia pede. Olha que forma direta de modular o nosso estado, respirar por uma narina de cada vez. A narina esquerda está ligada ao nosso sistema parasimpático, o modo relaxar. Precisa se acalmar ou ser mais criativo? Respire por ela. Já a direita ativa o sistema simpático, o modo ação. Precisa de energia e foco? Respire por ela. É basicamente um interruptor para a calma e para a energia. E por fim, até o caminho que o ar faz importa. Respirar só pelo nariz, na entrada e na saída, é o padrão para meditar, para acalmar. Inspirar pelo nariz e soltar pela boca é excelente para liberar tensão, como um grande suspiro de alívio. E a respiração só pela boca é para momentos de oxigenação mais intensa, de catarse. Mudança simples, com efeitos bem diferentes. Com todas essas ferramentas em mãos, a pergunta final não é sobre qual técnica é a melhor. A pergunta, na verdade, é uma que a gente pode se fazer todo dia. Do que eu preciso agora? De calma, de energia, clareza? A resposta está na sua respiração. O poder de mudar o seu estado está literalmente a uma inspiração de distância. É só usar. Sabe aquele conselho que todo mundo já ouviu, né? Respira fundo. Parece até clichê, mas e se por trás dessa frase tão batida existisse ciência de verdade? Será que é só um papo para acalmar na hora ou tem algo mais profundo aí? É quase uma reação instantânea, né? Quando aumenta sob pressão, a primeira coisa que a gente fala é calma, respira fundo. Mas, vamos ser sinceros, muita gente provavelmente revira os olhos e pensa, não pode ser tão simples assim. Pois é. E se esse conselho, que parece tão simplista, na verdade, for uma das coisas mais embasadas em ciência que alguém já disse? É exatamente isso que a gente vai mergulhar agora. Ok, primeiro, vamos falar sobre essa desconfiança toda. A ideia de que respirar pode gerenciar o estresse é tão comum que, às vezes, a gente nem dá bola. Mas por quê, né? É que a promessa é grande, né? 5 minutinhos de respiração para diminuir estresse, reduzir a ansiedade e ainda melhorar o humor. Parece bom demais para ser verdade. Mas vamos ver o que os dados realmente mostram. Hora de deixar o achismo de lado. E agora a gente entra na parte que eu mais gosto. Chega de opinião, vamos para os fatos, para os dados. O que a ciência tem a dizer sobre isso tudo, afinal? Esse número aqui, 26, não é à toa. Ele representa o número de estudos clínicos analisados numa baita pesquisa, uma meta-análise publicada na Scientific Reports, que é da Nature. Ou seja, não é um estudo isolado, é um resumo do que a ciência já descobriu. E as conclusões, olha, são impressionantes. Eles juntaram os dados de 785 pessoas e o resultado foi o mesmo, batata. As técnicas de respiração consciente levaram a uma queda real e significativa no estresse, na ansiedade e até na depressão. Agora segura essa informação, porque ela é a chave de tudo. Os efeitos não são só na nossa cabeça, não são só psicológicos, eles são físicos, fisiológicos. Respirar de forma consciente muda a química do nosso corpo. E esse gráfico aqui é a prova disso. Um estudo foi lá e mediu o cortisol, que é basicamente o hormônio do estresse, antes e depois de uma única sessão de respiração conectada. E o resultado? Tá aí, preto no branco. Uma queda visível, mensurável. A mudança é química mesmo. E as provas não param de aparecer. Um estudo bem recente do Journal of Affective Disorders mostrou que até um programa online, feito de casa, conseguiu reduzir drasticamente os sintomas de ansiedade. Ou seja, é uma ferramenta super acessível e que funciona de verdade.
E essa comparação aqui feita pela Universidade de Stanford é espetacular. Eles colocaram lado a lado 5 minutos por dia de respiração contra 5 minutos de meditação mindfulness. Os dois funcionaram, mas a respiração ganhou de lavada, gerando uma melhora bem maior no humor e uma redução mais forte daquela agitação do corpo. Beleza, a gente já viu o que acontece. Agora a pergunta é, como isso acontece? Como é que o simples ato de respirar consegue, apertar um botão interno de calma? A resposta está toda aqui, no sistema nervoso parasimpático. Pensa nele como se fosse o freio do corpo. Quando a gente está naquele modo luta ou fuga, todo acelerado, é o sistema simpático que está no controle. O parasimpático é quem vem e fala, opa, pode acalmar, hora de descansar e se recuperar. E esse passo a passo mostra a mágica acontecendo. Uma revisão de vários estudos de 2022 mostrou exatamente essa sequência. Ao começar a respirar mais devagar, a tal da variabilidade da frequência cardíaca aumenta. E quando isso acontece, é o sinal de que o nosso freio, o sistema parasimpático, foi acionado. O resultado? Um estado de calma. Simples assim. Então, vamos juntar tudo agora. A evidência científica é forte, o mecanismo biológico é claro, mas o que isso tudo significa na prática, no dia a dia? Olha, essa frase resume tudo de um jeito perfeito. Não tem nada de místico, não é truque, é literalmente usar uma ferramenta que já vem de fábrica com a gente para regular nosso próprio estado. É entender como o nosso corpo funciona e trabalhar com ele. E esse aqui talvez seja o número mais importante de todos. 5. Apenas 5 minutos por dia. O estudo de Stanford mostrou que essa janelinha de tempo é mais do que suficiente para gerar uma mudança real, e até maior do que a da meditação mindfulness. Então a grande sacada é essa. 5 minutos não é um número qualquer chutado. É uma dose com validação científica para melhorar o bem-estar. É quase como uma prescrição, uma intervenção rápida, acessível e comprovada. Isso tudo nos leva à pergunta final. A ciência já bateu o martelo. Funciona. A questão não é mais se funciona, mas o que fazer com essa informação. O que dá para fazer com esses 5 preciosos minutos?